Boa tarde, na paz do Senhor. Vamos continuar comentando a Bíblia, nesse ano onde nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Isso significa o quê? Que muitas vezes, alguns capítulos, alguns versículos, algumas passagens, elas são colocadas em determinado lugar, mas sem ter muita certeza dos estudiosos de que foi exatamente ali. Isso acontece bastante, principalmente na fase que nós estamos vendo agora sobre os Salmos. Muitas vezes os argumentos tendem a colocar o Salmo em determinado lugar, mas isso não é garantia de que ele foi escrito exatamente ali, naquele período, naquele evento, enfim. Isso faz parte do que é a palavra de Deus, que o objetivo não é contar uma história com todos os seus detalhes, o objetivo não é cobrir a linha do tempo da história do povo de Israel ou qualquer outra coisa. O objetivo da Bíblia, o propósito da Bíblia é revelar Deus. E para revelar Deus não precisa ter as datas certinhas, como nós gostamos de ter. Na leitura de hoje, nós temos o Salmo 50, o Salmo 53, o Salmo 60 e o Salmo 75. São 4 salmos. Tem gente que faz anotações no caderno, tem gente que faz anotações ali na lateral da Bíblia, tem gente que não faz anotações, só acompanha a leitura, fique à vontade. Mas quando nós marcamos, quando nós anotamos ou quando nós destacamos um versículo, nós ajudamos a nossa mente a se lembrar disso depois. Tem vezes que as pessoas me perguntam alguma coisa específica e naquele momento foge, não lembro. Aí eu abro minha Bíblia e só de ver o versículo ali ou alguma anotação que eu fiz ou algum destaque, eu já lembro tudo que eu já estudei daquela passagem. Então vale a pena sim anotar, marcar, destacar, enfim, aquilo que você preferir, que combinar com você. Eu já tive uma época da vida que eu não destacava versículo nenhum. Era um sacrilégio fazer um pontinho na Bíblia. Depois eu entendi que, na verdade, o que é santo, o que é sagrado, não é o papel em si, mas é a palavra de Deus. Então, o que eu poderia, sim, destacar, principalmente porque o objetivo era de que fixasse melhor na minha mente aquela passagem. E aí eu comecei a destacar, a fazer anotações na lateral, enfim, várias coisas. Mas vamos lá. Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo de Asaf. Nós já encontramos com Asaf na leitura de crônicas, ali na sua genealogia, da tribo de Levi. E tinha ali todo um ministério de louvor, envolvendo a música, o canto, enfim. Salmo 50, então, é um salmo de Asaf. E ele mostra que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E nós esquecemos disso, porque a gente já sabe. Deus já falou isso lá em Samuel. Deus falou isso em diversos outros lugares que nós já lemos esse ano. Que ele tem prazer muito mais na obediência do que no sacrifício. Nesse Salmo 50, então, a soberania de Deus está em evidência. Vamos ler aqui o versículo 7. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. O que está falando isso? Então, o que Deus está protestando ali? Olha só, a gente pode pegar esse Salmo 50 e dividir aí em 3 ou 4 partes, aí nós vamos entender melhor. Então, do versículo 1 ao versículo 6, Asaf louva e adora a Deus, mostrando a soberania de Deus. Então, ele exalta um Deus supremo. Do 7, que foi esse versículo que eu li, até o 15, nós lemos então ali sobre os sacrifícios de animais, sobre que Deus não vai exigir isso, ele não vai entrar na casa de ninguém e vai pegar um bezerro à força, não. E nós podemos denominar essa parte dos versículos 7 ao 15 de chega de religiosidade. E eu já vou voltar nela. A terceira parte desse salmo, do 16 ao 22, as palavras do ímpio. Então, como é que o ímpio fala, o que é que ele fala. E o versículo 23 é sobre o sacrifício de gratidão, que é o tipo de sacrifício que Deus quer de nós. Então, o que esse salmo está falando, né? Como trazê-lo para os nossos dias? Justamente, cuidar
para não ceder à tentação de achar que o culto a Deus é só sacrifícios. Aqui, do 7 ao 15, o salmista Asaf se refere exatamente ao que era feito no Velho Testamento e os sacrifícios de animais. Mas, trazendo para nós, são as normas, são as regras, são aquela parte que nós achamos assim que é de legalismo, que nós achamos que por cumprir algumas coisas nós estamos servindo, estamos adorando a Deus e estamos cultuando a Deus. Cumprir regras é cumprir regras, não é adorar a Deus. Deus quer o nosso coração. Ele quer sacrifícios? Quer sim. Principalmente de gratidão, como está aqui no versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, Deus quer sacrifícios de louvor, Deus quer sacrifícios de gratidão. Sacrifício por sacrifício não adianta de nada se o meu coração estiver longe de Deus, estiver em outro lugar. E o cuidado que eu falo aqui em relação ao Salmo 50, o que nós temos que aprender com ele, é justamente o cuidado de não transformar, de não deixar que o sagrado se torne automático. Que ir no culto, que cultuar a Deus, que ler a palavra de Deus, que até orar entre no piloto automático. Então, desse Salmo 50, o que fica? Cuidado para não deixar que o sagrado vire algo automático na nossa vida. Nós não podemos simplesmente assistir um culto, nós precisamos nos envolver, prestar um culto. Não é só fazer uma oração no piloto automático, ler a Bíblia no piloto automático. Cuidar, porque só fazer isso vai ser exatamente esses sacrifícios aqui do Velho Testamento. Que só sacrifício por sacrifício não adora a Deus. Deus quer mais, Deus quer obediência. E uma das coisas da obediência, ou a principal, é ter o nosso coração envolvido na adoração a Deus. Vamos para o Salmo 53. Esse masquil, essa palavra, eu já expliquei outro dia, tem a ver com didático, tem a ver com o ensino. Então, geralmente, o masquil significa um chamado para aprender algo. E o Salmo 53, ele é uma oração de um indivíduo, é uma oração de uma pessoa que está doente, de um adoentado, um acamado, e masquil de Davi, no sentido de Davi chamando para aprender algo com essa oração. E olha só, o versículo 1, já nos mostra ali algo. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então, qual é o ensinamento que Davi nos chama aqui? Justamente para aprender, para saber o que o nécio fala e verificar se nós não estamos nos enquadrando nas palavras, no comportamento, no estilo de vida do nécio. O que é esse nécio? Nécio em hebraico tem a ver com Nabal, ou é a palavra Nabal. Quem se lembra de outro Nabal na Bíblia? Justamente o marido lá eu falo da bonitona, né? Lá da Abigail. Significa tolo, significa estúpido, significa aquele que sabe o que precisa ser feito e não faz de propósito, porque prefere fazer aquilo que acha que é o melhor. Não é o tolo no sentido da pessoa ignorante que não conhece as coisas. Não, é justamente aquele que conhece e não quer fazer de propósito. Esse é o tolo, esse é o estúpido que a palavra de Deus traz aqui. O versículo 1 aí, então, falando, né, que é esse pensamento do tolo, que ele pensa, não é Deus, não há Deus. Então, justamente, pensar não há Deus é algo estúpido você pensar, porque há muitas provas de que realmente Deus existe. Do versículo 2 ao 5, mostra que todos pecaram. E o versículo 6, falando de salvação para Israel. O versículo que se destaca aqui para mim é o 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então, que sejamos nós, aqueles que buscam a Deus. Que nós possamos realmente buscar a Deus com interesse de coração, com coração puro,
com sinceridade e buscar a Deus e nos desviarmos desse comportamento de Nécio. Muitas vezes a gente até fala, né? Porque o Nécio fala, não tem Deus, não há Deus. E muitas vezes a gente até fala que acredita em Deus, mas a nossa vida, a nossa prática, o nosso dia a dia mostra que a gente pode até acreditar em Deus, mas nós não confiamos em Deus da forma como Deus quer que nós confiemos nele. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Não só dizer a Deus, mas confiar, no sentido de entregar a nossa vida e deixar que ele cuide, né? Não é entregar e pegar de volta, é entregar e deixar entregue para ele. Esse Salmo 53, ele é muito parecido com o 14, depois dá uma olhadinha na sua Bíblia, não só de estrutura, mas também parecido em mensagem. Vamos para o Salmo 60. Esses salmos de hoje, o 50, o 53, o 60 e o 75, eles são posicionados em ordem cronológica, logo após 2 Samuel 8 e 9 e 1 Crônicas 18. Alguns deles têm mais certeza de estarem ali, outros, como o 50 e o 53, não se tem muita certeza da parte dos estudiosos, mas eles encaixam ali porque é mais provável, aquilo que eu comecei a live falando. Alguns capítulos que entendem-se como mais provável de estarem localizados em determinados lugares. Outros se tem certeza e outros não se tem certeza nenhuma. Não tem qualquer possibilidade de afirmar a data. Então vamos para o Salmo 60. O Salmo 60, ele está diretamente relacionado, então, à leitura de ontem, 1 Crônicas 18 e 2 Samuel 8. O que fala esses dois textos que são paralelos? 2 Samuel 8, 1 Crônicas 18, né? Eles falam ali de vitórias, algumas vitórias, obviamente que não todas, vitórias do rei Davi, que eu até falei, né, que Davi foi chamado para ser um rei guerreiro. E o 2 Samuel 8 e 1 Crônicas 18 falam então de algumas vitórias ali de Davi. Esse Salmo 60 é interessante porque assim, o título dele, dá uma olhadinha na sua Bíblia, fala assim, ações de graças por várias vitórias. Só que quando a gente lê o texto, não está aparecendo ações de graça, aparece mais um desespero, uma oração de súplica do salmista, que foi Davi, que escreveu esse salmo. O que acontece lá em 2 Samuel 8? Tem as vitórias ali de Davi, e na segunda parte do capítulo 8, eu não abri aqui ainda, vamos abrir aqui em 2 Samuel 8, tem uma parte ali que vai falar de Edom e da vitória dele, do versículo 13 em diante, né, capítulo 8 de 2 Samuel, do versículo 13 em diante, vai falar assim, Davi também ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sol, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e aí sim, os edomitas ficaram por servos de Davi. O que acontece? O que a história fala? Davi estava num lado de Israel, lutando, e os edomitas vieram aqui e atacaram o outro lado de Israel. E Israel começou a perder aqui pelos edomitas. Davi encerrou a luta que ele estava do lado de cá e veio. Então, quando a gente lê aqui no versículo 13, e Davi também ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal. Então, aqui ele venceu os sírios e aí vem para cá para lutar contra os edomitas. Esse salmo foi escrito então nessa transição, porque a notícia que ele recebe é que o povo de Israel estava sendo subjugado pelos edomitas, que os edomitas estavam vencendo essa guerra. E aí Davi chega e vence, né? Consegue ali subjugar os edomitas. Então o Salmo 60, ele é uma ação de graças, mas ele está relacionado a esse momento antes de Davi chegar ali e subjugar os edomitas. Então tem esse momento inicial de oração, de desespero, porque para esse tempo aqui de 2 Samuel, de Crônicas, quando o povo de Israel perdia uma guerra, significava que Deus não estava se agradando deles, e era como que uma
uma punição eles perderem a guerra. Então, se eles estavam perdendo a guerra, como que Deus estivesse punindo ou até tivesse esquecido no sentido de deixar de lado? Então o salmista começa: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, volta-te para nós. Porque é essa a sensação que se tem mesmo, por eles estarem perdendo a guerra. Olha o versículo 12. O versículo 12 é aí que é a ação de graça pela vitória em cima dos edomitas. Em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Então tem um momento de clamor, tem um momento de súplica, mas depois a fé, a confiança em Deus é restabelecida e o salmista fala: em Deus faremos proezas. E é exatamente isso, e é exatamente nisso que nós devemos estar baseados, em Deus. Deus é que nos capacita, é Ele que luta por nós, é Ele que nos dá estratégias. Então, nele e por Ele, nós faremos proezas. E se tiver que pisar nos nossos inimigos, Ele é quem vai fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. O Salmo 60 está dividido em 3 partes. Do 1 ao 4 tem esse clamor, então essa súplica, falando: Deus, você se esqueceu de nós, tu nos esqueceste, nos deixaste de lado, nos rejeitaste, nos espalhaste. Então tem essa súplica. Do 5 ao 10, então, tem uma oração ali já mais, vamos dizer que equilibrada, reconhecendo ali o que Deus tinha dado, reconhecendo o trabalhar de Deus, mas é uma oração de: Senhor, nos salva, nos tira dessa situação. E até os últimos 2 versículos, o 11 e o 12, que aí sim é uma oração de ações de graças, ao mesmo tempo em que podemos ler, entender nesse versículo 11 e 12, que o homem por si só ele não pode vencer guerra nenhuma. Inútil é o socorro do homem, inútil é a luta, é o lutar do homem. Davi tinha muita consciência disso, que não adiantaria de nada ele ter um exército grande como o de Israel, se Deus não lutasse por eles, se Deus não estivesse na frente. Então olha o versículo 11: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Ou seja, o socorro do homem é inútil, não serve para nada, é temporário, é passageiro. O que realmente faz sentido, o que faz valer qualquer coisa, o que faz a diferença é o trabalhar de Deus. Deus cuidando, Deus dirigindo, Deus dando estratégias. A presença de Deus no meio do seu povo é que vai fazer diferença nas lutas, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas. Então, esses últimos 2 versículos poderia se dizer também: inútil é o socorro do homem. Aqui na minha versão está escrito: porque vão é o socorro do homem. E por fim, nós temos o Salmo 75, é um salmo de Asaf também. E olha só, veja na sua Bíblia se tem aí um título chamado sobre Al-Tachet. Essa expressão aí, Al-Tachet, é uma melodia de uma música. Só assim, tem vezes que as pessoas perguntam o que significa. Esse Al-Tachet, na verdade, significa não destruas. Mas é uma música, é uma melodia que aí no hebraico eles sabem qual é, eles identificam fácil. Para nós aqui nem cabe, não cantamos da mesma forma, mas é simplesmente para o músico aqui identificar e saber como tocar, e quem for cantar, saber em que melodia ou como cantar esse Salmo 75. Quem está lá no grupo do Telegram, eu mando lá com bastante frequência esses hinos cantados em hebraico, apenas para ter uma noção de como é que é cantado, né? Já que falamos que os salmos são cantados, eles são cânticos em hebraico e que são cantados até hoje, tá? Não é só lá no Velho Testamento, não. O povo canta esses salmos até hoje.
ali são divididos de acordo com o evento, com a época do ano, tem várias divisões, vários momentos diferentes, mas eles são cantados. Eu tenho a versão aqui que fala em português mesmo, não destruas, e outras está com a expressão em hebraico. Quem estiver em hebraico, anota ali do ladinho, né? Não destruas. Mas na verdade não tem a ver o assunto diretamente com o salmo, mas é apenas a melodia. Esse salmo é um salmo de exaltação, então é um salmo de louvor, mas também que envolve a adoração a Deus, que são coisas diferentes, nós já falamos sobre isso. E esse salmo fala o quê? Que a exaltação vem de Deus. Possivelmente, os estudiosos dizem que esse salmo 75, ele foi ou cópia do discurso de Davi, ou escrito, inspirado no discurso de Davi, quando ele assumiu todo Israel como rei, né? Ele já era rei ali só de Hebrom por 7 anos e meio, 2 tribos, e aí em determinado momento o povo, as outras 10 tribos procuram Davi e fala: se torne rei sobre todas as 12 tribos. Então nesse dia onde ele se torna rei das 12 tribos, foram 3 dias ali de festas, né, de comemorações, de alegria do povo. Nesse momento, então, Davi faz ali um discurso como se fosse um discurso de posse, né? Se fosse hoje um discurso de posse de um presidente, de algo assim. Aqui, então, esse salmo foi escrito ou inspirado ou é cópia do que Davi falou no dia que ele se tornou rei das 12 tribos de Israel. Mas, olha só, foi um salmo que foi escrito por Asaf. Então foi Asaf ali que copiou ou se inspirou e escreveu esse Salmo 75. Ele tem 3 principais divisões aí, do 1 até o 3 são ações de graças, então é uma parte de um cântico dando ações de graças, dando louvor a Deus pelo que Deus tinha feito. Do 4 ao 8, falando da exaltação, que a exaltação vem de Deus. Então, o rei estava muito alegre por estar sendo colocado como rei ali das 12 tribos, está cumprindo com a vocação, com o chamado de Deus ali. E o salmista coloca então: olha, a exaltação vem de Deus. Olha como o rei está alegre e olha como o rei é submisso à soberania e à vontade de Deus. E os versículos 9 e 10, louvores então ao Deus de Jacó. Eu quero ler aqui o versículo 5, não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, falando sobre a questão da submissão. O versículo 7, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, mostrando justamente que a exaltação vem de Deus. Não adianta de nada o ser humano querer se achar alguma coisa, porque quem pode achar alguma coisa, ou quem pode exaltar verdadeiramente é Deus. E os versículos 9 e 10, então, falando ali, dando louvores ao Deus de Jacó. Mas quanto a mim, exultarei para sempre, e cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. E o versículo de ação, aqui desse Salmo 75, eu gosto sempre de falar de um versículo de ação, é o 9. Mas quanto a mim, exultarei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Esse versículo de ação que eu falo o que eu posso aplicar para a minha vida disso? O que eu tenho que fazer? Então, o que eu tenho que fazer? Quanto a mim, exultarei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó. Estou exultando a Deus, estou louvando a Deus, estou cantando louvores ao Deus de Jacó, ou estou me ocupando com outras coisas? Essa é a ação que eu trago para nós, para que nós realmente possamos nos alegrar em Deus, cantar louvores a Deus e servir a Deus realmente com o nosso coração puro, sincero e íntegro. Amém? Eu espero que tenha sido bênção para você, que
Que Deus abençoe e recompense.